Oi, gente, bom dia. Estamos aqui com o Rodrigo Fonseca. Rodrigo, seu currículo é muito extenso. Por favor, então diga quais são as suas profissões. Se apresente, por favor. Gente, ele tá tímido, tá? Ele tá tímido, como todas as pessoas. A primeira entrevista. Então, assim, relaxa. Respira e relaxa. Vamos lá. Bom, eu sou historiador de formação. Trabalho também na parte de tradução e interpretação, na parte de idiomas, de modo geral. E à noite escrevo. Então eu meio que passei nessas três profissões: historiador, tradução e interpretação e escrita. Sim, mas você é formado em História. História e certo? Geografia. Esse currículo que você tem, que é bem extenso, você aprendeu em casa, praticando com outras pessoas? Como é que foi que você teve essas experiências de vida, que você colocou também uma base profissional nisso? Então, foi um mix de tudo. Eu comecei a dar aula muito cedo, com 14 anos, como voluntário do programa Escola da Família. Da Escola da Família. Exato. Comecei a dar aula de inglês e espanhol, porque eu queria ser professor, sempre quis, e na época também não tinha nada para fazer. Eu tinha tempo de sobra. Depois o tempo foi passando, quando eu terminei o ensino médio, eu já sabia que queria ser professor. Fiquei ali entre estudar letras, português, alemão e história. Quando eu falei para os meus professores que eu queria ser professor de português e alemão, a maioria falou: não faz letras não, porque senão você vai ficar o resto da vida dando aula como eventual. Certo. Faz história que vai sobrar mais aula para você pode pegar aula de geografia, de filosofia e etc. Aí eu falei: história? Tá bom, vou fazer história. Certo. Tudo começou na história, então. Tudo começou na história. A parte de como historiador, como idiomas, aí é outra história. Outra história. Aí fui fazer o curso de História na Unify. No começo fiquei meio assim: será que é isso mesmo? Será que não é? Não sei se isso aqui é pra mim. Mas um mês depois já tinha me apaixonado pelo curso, aí fui até o fim. Terminei o curso de História, depois fui fazer a pós em História da Arte. Pensei em fazer o mestrado depois, mas aí fiquei naquela dúvida: se eu for fazer o mestrado vai ser um passo muito largo. E mestrado ele meio que te consome. Você precisa se dedicar muito, você precisa ler muito, você precisa ter muita paixão por aquilo que você vai pesquisar. E aí eu falei: não é o momento ainda de fazer mestrado. Aí parei na pós-graduação. Porque as pessoas se cobram, depois que sai da faculdade, aí eu tenho que fazer mestrado. Você como professor, então vamos dar uma pausa Agora eu fiquei nervosa. Você estava explicando da sua carreira, mas assim, é interessante a gente esclarecer para as pessoas que a gente não tem que ter essa cobrança. Terminou a faculdade, fazer mestrado, não sei o quê. Você pode dar uma pausa ali, se conhecendo, e aí depois você pensa em fazer uma outra especialização, é correta essa palavra, né? Uma outra especialização, é isso? Porque foi isso que eu senti. Você estudou e você foi conhecendo outras vertentes da história e da comunicação, é isso? Exatamente. Porque assim, eu fiz História da Arte porque a minha professora de História da Arte ela era muito boa. A maneira como ela ensinava a História da Arte, ela deixava a gente apaixonado por aquela matéria. E aí eu quis me especializar nesse assunto, nesse tema. Mas eu sempre fui uma pessoa que tive muitas paixões, por diversas áreas da educação, da cultura, do ensino e etc. Então, é uma grande paixão que eu sempre tive pela China, pela história da China, pela história do povo chinês. Uma grande paixão que eu também sempre tive pelo povo árabe, a história do povo árabe, a imigração árabe no Brasil. Alguns temas de religiões, como o meu TCC, por exemplo, foi sobre a história do espiritismo no Brasil. Então eu também pesquiso bastante sobre essa área. Enfim, e aí o mestrado você precisa focar numa coisa. E eu ainda não decidi exatamente no que eu poderia passar uns 4 ou 5 anos da minha vida focado ali, estudando só aquilo. Então eu preferi dar uma pausa antes, ver qual que é a minha maior paixão, o que eu vou aguentar 5 anos de pesquisa, para depois eu tomar essa decisão. Certo. Vamos lá. Então, para essa pergunta eu acho que chave, porque nós entrando quando nós acessamos o seu Facebook, a gente já vê aquela biblioteca enorme, na sua foto Meu, quantos livros que você já leu, Rodrigo? Quantos livros de línguas, livros de histórias, livros técnicos, quantos você tem base, assim, de quantos você já leu? Não. Nem aproximado?
Talvez uns 800 livros, mais ou menos. 800 livros. Mas aí nesses 800 não é aqueles livros assim, totalmente voltado à esfera intelectual, alguma coisa assim. Isso inclui romance, livros religiosos, etc. Porque eu estou sempre lendo, é um hobby. Né? Então eu tenho tempo livre, às vezes no ônibus, às vezes numa fila de banco, etc. Para passar o tempo eu fico lendo. Entendi. E aí você passa isso para os seus alunos também, é isso? Passo para os meus alunos, né? A importância da leitura no nosso dia a dia, né? E para adquirir conhecimento também, o melhor meio é através da leitura. A sociedade não está lendo. Você tem essa mesma percepção que eu? A sociedade está deixando um pouco os livros de lado, está muito focado mais na internet, nas redes sociais, e não guarda um tempinho ali, nem que seja 5, 10 minutos para ler, né? Como que você avalia a sociedade de hoje, sem leitura, focado somente na internet? Qual que é a sua avaliação? Então, as redes sociais, né, sobretudo o Facebook, as pessoas meio que pararam um pouco de ler livros e focarem mais nos textos do Facebook. Né, e se informam através dali, adquirem algum conhecimento através dali. Mas também não é só isso. Eu vejo que as pessoas continuam lendo bastante, mas não lê coisas que agregam, né, a vida cultural, a vida intelectual. Lê romance, né, lê biografia de youtubers, né, essas coisas assim que é bom para exercitar a leitura, né, a prática de leitura, né, mas não agrega em nada assim de valor cultural ou intelectual. Entendi. Tá. E vamos lá então, qual é a sua avaliação sobre a política, né? As eleições estão chegando, né? Você como um profissional de história, como que você avalia hoje a política atual e o voto popular? Então, o cenário da política atual, né, é aquela coisa talvez até um pouco clichê de falar, né? Da corrupção, né, endêmica que está no Brasil, né, blindada por esse estamento burocrático, né, e a gente está num cenário hoje onde a gente não tem praticamente nenhum político que represente verdadeiramente o povo e aquilo que o povo quer, né? Faltando pouco tempo para as eleições, né, à direita a gente tem Jair Bolsonaro, só. Né? Tem alguns outros nomes, como o Amoedo, por exemplo, que ele é de direita, mas ele não tem expressividade política, né? Ele não tem força política. Né? E aí, justamente por isso, ele precisaria recorrer a um discurso que cativasse, coisa que até agora eu particularmente não vi. Daí na esquerda você tem esses outros nomes, né? O Ciro Gomes, Boulos, né? E, né, não sei ainda, né, mas até o presente momento Lula não é candidato. Mas como no Brasil tudo pode acontecer, né, então nós temos essas opções. Em relação ao voto popular, né, o que eu vejo, né, pelo menos que eu tenho acompanhado nas pesquisas, é que em primeiro lugar está o Bolsonaro. Né? A esquerda ela vem tentando rebolar ali para tentar se renovar, se inovar, conseguir cair no gosto popular novamente, mas não está conseguindo. Né? Justamente porque não tem mais aquela representatividade do povo. Né? A esquerda brasileira ela sempre usou um discurso assim que tipo, nós vamos representar o povo, nós vamos trabalhar para o povo, vamos trabalhar com o povo. Né? E usa dessa palavra democracia, né? Para dar um tom bonitinho na coisa. Mas aí, por exemplo, você vê pessoas que levantam às 4 horas da manhã, pegam ônibus lotado, vai trabalhar lá no outro lado da cidade, passa o dia inteiro lá se lascando, dando duro ali, pega mais 2 horas de ônibus para chegar em casa, conversa um pouco com os filhos, conversa com a esposa, vai dormir. E o que anda circulando por aí é luta por, né, direitos disso, direitos daquilo, e etc., que nada favorece o cidadão comum. Né? Uma coisa é quando a gente vai investigar intelectuais ou, né, professores, etc., que eles têm uma opinião mais embasada no assunto, né? E outra coisa é quando você vai, né, questionar pessoas que trabalham, que não têm muita ligação com a política. Né? E essas pessoas que não têm muita ligação com a política, né, não têm muito apreço por política, eles não se sentem representados. Né? Então, justamente por isso, né, saindo essa mesmice, essa repetição que a gente vem repetindo de 4 em 4 anos de eleger sempre um candidato de esquerda ou mais à esquerda, né, que vem com esses discursos populistas, etc., o pessoal meio que deu uma guinada à direita, como se diz. Acho que é basicamente isso. Certo. Uma última pergunta.
Como você aprendeu a tocar piano, Rodrigo? Porque assim, eu acompanho o seu Facebook e você não é brinquedo, não. Como que foi que você aprendeu? Você aprendeu sozinho? Não. Não foi? Como é que foi? Me conta, porque eu tô super curiosa, gente. Como será que ele aprendeu a tocar piano? Me conta. Então, piano, na verdade, eu ainda estou aprendendo. Ah, você ainda tá... Não, Eu isso tô é... aprendendo. Você ainda tá aprendendo e já toca daquele jeito. Imagina quando for aprender. Tá, que a professora é muito boa, ela tem bastante paciência comigo. Né? Eu estudo aqui na Cidade Dutra, né, com a professora Fátima Peixoto. Fátima Peixoto? Exato. Né, e foi um projeto que eu resolvi tirar para esse ano, porque eu sempre tive vontade de estudar piano, né, mas nem tenho piano em casa, né, o instrumento que eu tenho lá é um órgão, né, que eu uso para fazer os exercícios de piano, né. E também, né, quando eu tinha tempo, não tinha dinheiro. Quando eu tinha dinheiro, não tinha tempo. Esse ano que eu tô com os dois, né, com um pouco de tempo, um pouco de dinheiro, aí eu resolvi, não, este ano eu vou tirar para aprender piano. E aí eu comecei a fazer as aulas de piano. Né, quando eu tenho tempo, que eu estou em casa fazendo nada, eu fico treinando os exercícios. E aí acho que com a prática, né, você vai conseguindo tocar ali algumas coisas. Mas assim, o que eu consigo tocar são algumas músicas fáceis e facilitadas. Né, eu não estou tocando assim, Ernesto Nazaré ou alguma coisa do tipo. Embora seja o meu objetivo. São suas inspirações? São minhas inspirações. Certo. Ou seja, né, temos tempo livre, mas a gente pode fazer várias coisas, né, nesses tempos livres e aprender, né? Eu acho que é o que as pessoas precisam aprender, que temos tempo ocioso, é ociosos que fala, né? Temos tempos ociosos, então vamos usar esse tempo para estudar, né? Um pouco mais de política, um pouco mais de línguas, música. O Rodrigo é um exemplo disso. Ele não parou a vida dele, ele estudou história, depois foi conhecer outra coisa e olha o tamanho do currículo dele, né? Então é isso. Rodrigo, eu vou deixar ele embora, gente, porque a agenda dele é lotada, ele tá nervoso, mas deixa seu contato para as pessoas, se elas quiserem entrar em contato com você, a respeito das suas aulas, até trocar uma ideia, um network, então, por favor. No Facebook, Rodrigo Fonseca, você acha vários Rodrigo Fonsecas. Procura pelo e-mail rprf10@gmail.com. Contato via WhatsApp 99781-9461. Então tá bom. Obrigada. Beijo, gente.